As tarifas do dia da libertação do presidente Donald Trump abalaram os mercados globais e geraram temores de uma recessão. Mas como a reação se comparará à turbulência do mercado no passado? Aqui está uma retrospectiva dos maiores colapsos financeiros no ZEWA, começando com a Grande Depressão. O infame crash de Wall Street de outubro de 1929 deu início à pior crise financeira do século XX, mergulhando os EWA em uma depressão que duraria uma década. O período sombrio seguiu o que era conhecido como os Anos Loucos, e foi caracterizado por pobreza em massa, falta de indústria e colapsos generalizados de negócios. Em 1933, o ZEWA, a taxa de desemprego havia subido para 25%, enquanto mais de um terço de todos os bancos do ZEWA bancos haviam falido. Após assumir o cargo no mesmo ano, o recém-eleito presidente Franklin Delano Roosevelt implementou uma série de políticas econômicas agressivas para combater a crise de confiança econômica. Então, antes de tudo, deixe-me afirmar minha firme convicção de que a única coisa que temos a temer é o próprio medo. O advento da Segunda Guerra Mundial também logo levaria a um aumento nos gastos do governo e a uma diminuição do desemprego. Durante a Quarta Guerra Árabe-Israelense em 1973, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou OPEP, impôs um embargo de petróleo contra os Estados Unidos e outros países, em retaliação por fornecer assistência militar a Israel. O resultado foi uma grave escassez de petróleo, que provocou alta inflação, alto desemprego e um colapso do mercado de ações. Entre 1973 e o final de 1974, o índice Dow Jones Industrial perdeu mais de 45% do seu valor. Para garantir que haja petróleo suficiente para todo o inverno em todo o país, será essencial que todos nós vivamos e trabalhemos em temperaturas mais baixas. Devemos pedir a todos que abaixem o termostato. Em sua casa, pelo menos 6 graus. Ao longo dos anos 70, os americanos foram solicitados a reduzir o consumo de itens essenciais, como aquecimento, com filas nos postos de gasolina se estendendo por quarteirões e americanos esperando horas para encher seus tanques. Esta é a segunda fila de gasolina esta manhã. O que aconteceu na primeira? Eles ficaram sem gasolina. Já estive em 2 filas de gasolina. Esta manhã? Esta manhã. Quanto tempo você esperou na primeira? Estive em ambas as filas por mais de 1 hora. E estou sem gasolina. Completamente. Sem. Boa noite. Hoje é a segunda-feira negra, o dia em que o Dow caiu mais de 500 pontos, o dia em que o Dow caiu mais de 22%. Quase o dobro da taxa da segunda-feira negra que sinalizou o início do crash de 1929. Na segunda-feira, 19 de outubro de 1987, os mercados globais despencaram com perdas financeiras mundiais estimadas em 1,71 trilhões de dólares. O que ficou conhecido como Segunda-feira Negra marcou a maior queda percentual em um único dia na história do mercado de ações, quando o Dow despencou impressionantes 22,6%. Economistas apontam várias causas potenciais para o colapso chocante, incluindo temores de que as ações estivessem supervalorizadas, déficits comerciais e o advento de softwares de negociação automatizada por computador que continuaram a vender ações, mesmo com a queda dos mercados agravando a descida. As pessoas estão muito assustadas quando têm lucros ou começam a ver perdas. E todos querem fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, movimentos que levam meses podem terminar em semanas. É apenas essa rapidez. É simplesmente impressionante. Ao longo do final dos anos 1990, a especulação levou a um grande investimento em ações de empresas de serviços de internet e tecnologia. A febre de compras de tecnologia criou uma chamada bolha que atingiria seu pico em 10 de março de 2000 antes de estourar. Entre 1995 e 2000, o índice composto Nasdaq, dominado por tecnologia, cresceu 800%. Apenas para os investidores perceberem que muitas das empresas de internet não tinham modelos de negócios sustentáveis. Ele perdeu 78% de seu valor até 2002. No meu país é importante que nossos cidadãos tenham entendido que o que afeta Wall Street também afeta Main Street. E todos nós reconhecemos que esta é uma crise global séria e, portanto, requer uma resposta global séria.
A crise financeira global de 2008, muitas vezes chamada de Grande Recessão, é frequentemente considerada a mais grave desaceleração econômica desde o crash de Wall Street em 1929. Práticas de empréstimo predatórias e o colapso de um sistema nos LQA. A bolha imobiliária resultou em uma crise de liquidez para empresas, bancos e o público em geral. É sempre triste quando algo tão grande como isso acontece, porque o dano colateral é enorme. Não se trata apenas do Lehman, sobre todos os outros participantes do mercado. Então, você sabe, é triste, eles são uma perda insubstituível para Wall Street. Aproximadamente 8,7 milhões de empregos foram perdidos, e o Dow Jones Industrial Average caiu 53% entre outubro de 2007 e março de 2009. Por que você não colocou o Chris no fundo? Mas havia Em março de 2020, a pandemia de Covid fechou grandes partes do setor empresarial americano, impactando o trabalho, o comércio e os mercados. Principais índices de ações como o Dow e o S&P 500 registraram quedas de até 30% em fevereiro e março de 2020. Dentro de 7 meses de lockdowns, a maioria das economias avançadas do mundo havia caído em recessão. Não foi até abril de 2022 que o PIB da maioria das principais economias retornou aos níveis pré-pandemia. Apesar do ZEUA, os mercados despencaram seguintes ao anúncio do Dia da Libertação de 2025 pelo presidente Trump. Só o tempo dirá se sua política tarifária continuará a assustar os investidores. Ou, como o presidente disse, tornará a América, citação, muito mais forte, maior, melhor e mais resiliente do que nunca.